A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Fabrício. Quero dar início a mais um estudo nessa manhã. Hoje nós estaremos indo para o Lamento de Jó, lição 5 desse livro que nós estamos estudando sobre as situações e as adversidades deste homem. Então Deus ele nos permite a ter conhecimento desse livro para que nós possamos ter uma visão sobre os sofrimentos dessa vida, onde o nosso próprio Senhor Jesus, ele vem nos dizer que no mundo nós teríamos aflições sim, mas que ele venceu e nós também venceríamos, porque o Senhor Jesus ele está sempre nos amparando. E através desses estudos nós temos a oportunidade de estar aprendendo um pouco mais sobre as adversidades que podem ser acometidas sobre a vida de todos aqueles que estão sujeitos à caminhada nesta vida. Mas só que a forma de nós enxergarmos e de encararmos este mundo e as situações adversas é que nós devemos ter a cada dia uma visão para o Senhor Deus. Então nós entendemos que as angústias, elas são a causa de muito desespero sobre a terra, mas nós devemos ter a esperança no Senhor. Hoje o texto áureo que nós vamos estar abordando se encontra em Jó, capítulo 3, versículo 24, que nos diz assim: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Verdade prática. O sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. O momento em que Jó, que era um momento, até mesmo que um momento que nos traz alegria, que é um momento de nos alimentar, de estar comendo, Jó diz que com suspiro ele alimentava, como se estivesse totalmente sem esperança para nada, como uma pessoa enferma, e Jó estava enfermo, sem vontade de nada. E naquele momento, esse homem ele começa a suspirar e externar todo o seu sofrimento que estava passando. Nós aprendemos que as angústias e as tribulações dessa vida, muitas das vezes elas podem trazer um sentimento de abandono, um sentimento de estar sozinho, acarretando grande desânimo, e esse desânimo se abateu sobre a vida daquele homem que se chama Jó. Então a sensação de invalidez diante das situações é descrevida quando ele diz que os seus gemidos se derramam como água sobre a terra, ou seja, os seus gemidos eram caídos sobre a terra e logo eles se perdiam como se não tivesse ninguém para estar colhendo as lágrimas de Jó naquele momento. E ele passava por essa situação sem mesmo ter um amparo, porque era um momento que Deus permitia aquela provação sobre a vida daquele homem, um momento em que Deus estava permitindo aquela provação para estar trazendo uma lição sobre a vida de Jó, para provar a sua fidelidade para com Deus, e Deus o permitiu. Então não tem como muitas indagações e nem mesmo querer explicar o agir de Deus sobre a vida de Jó, mas nós devemos entender que no final todas as coisas cooperaram para o bem daquele homem e o nome de Deus ele foi exaltado. Então nós devemos estar firmados nesse contexto. A leitura bíblica em classe se encontra em Jó, capítulo 3, do 1 ao 26, mas eu vou estar lendo até o versículo 10, que dá para a gente ter uma noção de tudo que está descrito nesse capítulo. E depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Lembrando, Jó, capítulo 3, do 1 ao 10. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-no as trevas, e a sombra da morte habitem sobre ele nuvens negros, vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre o número dos meses.
Ah, que solitária seja aquela noite e suave música, não entre nela. Amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoam um dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Portanto, não fechou as portas do ventre, nem escondeu os meus olhos a canseira. Então, Jó, ele começa a expressar através do livro ali, do capítulo 3, toda a sua dor, toda a situação, a adversidade que ele estava passando e externando de forma que viesse mostrar grande que era a dor sobre a vida daquele homem. No estudo passado, nós aprendemos na lição anterior e vimos uma série de calamidades que foram acometidas sobre a vida de Jó. A perca da sua vida financeira, a perca dos seus filhos, que é o pior, ser negado pela própria esposa, a enfermidade que acometeu sobre a vida dele. Então, formas delicadas foi tocada aquele homem. Delicado eu falo porque em determinadas áreas da nossa vida, quando nós somos tocados, nós sofremos sobremaneira, mas Deus sabe a porção e a quantidade que nós suportamos na caminhada, os fardos que nós podemos suportar para caminhar durante a caminhada cristã. E Deus provou aquele homem sabendo o porte e até onde aquele homem poderia suportar para estar deixando uma lição para nós, para nos mostrar que o dia da adversidade, que as situações difíceis, elas são acometidas sobre a vida de todas as pessoas. Então nós aprendemos e nos mostra que aquele homem passou por dificuldades adversas, que até mesmo sem palavras ele ficou, né? E por 7 dias ali passou uma situação de total luto, sem palavras para expressar o que estava acontecendo, e até mesmo aqueles que estavam ao derredor dele também estava passando ali uma situação que não tinha palavras para expressar, nem palavras de consolo e muito menos palavras de acusação até certo ponto, porque depois eles fazem uma avaliação incorreta sobre Deus. Só que isso nós vamos aprender nas lições futuras, nas próximas aulas. Então nós vamos estar explanando sobre isso, a forma que eles interpretaram o agir de Deus e quem era a pessoa de Deus em relação a tudo aquilo que eles estavam vivendo e vendo na vida de Jó. A introdução na lição de hoje, nós vamos ver, como eu disse, o que foi passado nas lições passadas sobre as calamidades que viveu aquele homem. Então, em seu desespero, a dor somente no emocional, mas agora na carne, aponta como ponto de culpa somente o resultado da vida. Como sábio, talvez tirou suas conclusões sobre os enfados dessa vida, as aflições e os cenários mudados pelo vento. Então nós aprendemos que Jó ele começa a ter uma visão totalmente distorcida sobre a vida e sobre os seus valores, e não é por menos, porque quando nós passamos a estudar e vemos a situação que aquele homem passou, e nós devemos colocar peso em tudo aquilo para que nós possamos ter uma porção para estar estudando, é que Jó, ele perdeu tudo. Ele foi tocado em todas as áreas da sua vida, foi tocado nos filhos, na vida financeira, em todas as áreas, na saúde, e ficou totalmente desvalido, somente vivendo em esperança da morte, porque ali grande era o sofrimento daquele homem. E nesta lição nós veremos a reação humana diante do sofrimento. Perceberemos que não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado êxito diante de Jó. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa da sua vida, deveria também ser a causa da sua morte, pois se dele vinha o bem, também deveria vir
o mal. Nós vamos aprender nessa lição que o adversário ele investiu pesado para que Jó viesse estar blasfemando contra o próprio Deus e está ali negando o Senhor Deus, mas só que isso não aconteceu. Jó, ele amaldiçoou a sua própria vida, lamentou contra si mesmo, lamentou contra as situações e as adversidades, lamentou contra o dia em que nasceu, lamentou contra até mesmo o dia do seu nascimento, mas só que naquele momento Jó, ele não lamentou contra o Deus de Israel. Então Jó, ele não cumpriu aquilo que o adversário queria acusar ele, que Deus prosperava aquele homem de tal forma que quando Deus permitisse ser tirado todas as coisas que ali trazia regalia sobre a vida de Jó, ele blasfemaria contra o Senhor. E isso não aconteceu, porque Jó, ele preferiu lamentar contra si mesmo, mas não levantar a voz para lamentar contra Deus. O tópico 1, primeiro lamento de Jó, por que nasci? O primeiro tópico, por que nasci? A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são com respeito ao primeiro questionamento de Jó, por que nasci? Nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar diante de Deus. Jeremias também foi um homem que lamentou contra a sua própria vida, quando ali enfrentou a adversidade, da oposição. Ele, como profeta da nação de Israel, falando sobre Jeremias, ele provou grandes situações que trouxe desespero à sua vida e que pediu até mesmo que não tivesse vindo a vida, mas não também lamentou contra Deus. Então nós vamos enxergar que outros homens e tantas outras pessoas que não estão relatadas, mas que nós convivemos no dia a dia, que passam por situações que indagam sobre a própria vida de quando nasceu. Mas Jó não intenta contra a sua própria vida. Jó somente argumenta, mas Jó, como respeitador de Deus, por não se erguer a voz contra Deus e nem o dedo contra Deus, ele também não levanta a sua visão contra ele próprio, ou seja, a própria criação. Nós aprendemos que Jó, ele sofre de uma forma que ele não vem constranger o amor de Deus para com a nação e para com o seu povo, a sua criação. Nós aprendemos que Jó, ele se argumenta, e argumenta não à toa, porque ele estava sofrendo chagas terríveis, malignas na sua carne. Imagina você estar convivendo com dores intensas sobre o seu corpo, passando por situações adversas, por uma situação que não foi programada, uma hora estava tudo bem e depois passa a se tornar tudo mal, uma situação, uma adversidade que faria com que qualquer um viesse ter uma carga de desânimo grande, e ali não foi diferente com aquele homem. No subtópico 2, que em lugar da memória viesse o esquecimento. No momento da dor, Jó não amaldiçoou a Deus, como Satanás previra. Em vez disso, amaldiçoou o dia do seu nascimento. Como eu disse, a teologia do adversário era que Jó ele iria blasfemar contra Deus quando Deus ali permitisse que fosse tirado todas as coisas. Mas só que isso não aconteceu. Deus teve confiança na vida daquele homem. Deus ele teve confiança naquela situação. Nós aprendemos uma coisa que é a maior verdade. Deus ele ama a todos, ele tem prazer em todos, porque todos é a criação de Deus. Dizemos até mesmo que Deus não faz acepção de pessoas, e isso é verdade, mas só que nós devemos aprender e saber pela história que Deus ele confia em algumas pessoas mais do que outros, ou seja, ele sabe até onde algumas pessoas irão e onde outros não irão. E isso eu digo não em relação à salvação da nossa vida, mas
em relação a estar comprometendo em nossas mãos algo maior em relação à tua obra, em relação à obra que Ele está sobre as nossas vidas. Então, até mesmo para que nós possamos estar recebendo algo maior para exercer para o Senhor, Deus ele tem que conhecer até onde nós suportamos as cargas dessa vida, os agouros dessa vida, as situações adversas dessa vida. Sabemos que há um tempo de provação para que nós possamos ser aprovados. E depois disso, nós aprendemos que as adversidades, elas se tornam menos indolores quando nós passamos pelas provações que Deus nos submete. Sabemos nós que todos nós passamos por dificuldades, mas feliz é aquele que passa pela provação estando com as mãos dadas com o Senhor, porque é melhor nós sofrermos com Cristo, sabendo da nossa vitória no dia de amanhã, sabendo da nossa salvação, sabendo da graça de Deus na nossa vida e das maravilhas que Deus pode operar na nossa vida, do que estar sofrendo nesse mundo que jaz no maligno, onde o adversário ele vem somente para matar, roubar e destruir, e está destruindo com a vida das pessoas. Então nós aprendemos que é necessário que nós venhamos continuar firme com esse Deus maravilhoso, porque em Deus não há erro e não há dificuldade para estar sendo bem-aventurado e vencedor. Lá no subtópico 3, que em vez de ordem viesse o caos. Jó menciona a imagem do Leviatã, este famoso e assombroso animal marinho que simbolizava o caos. A lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido e, portanto, não passaria por tudo isso. Nesse sentido, o Novo Testamento revela como nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura nos momentos de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar a nossa alma. Falando de Jó, não poderia ser diferente, porque Jó estava passando por situações realmente diversas. Naquele momento, ele começa a mostrar que o que estava tudo em ordem passa a sofrer uma desordem por causa da situação que ali aquele homem passava. Nós vamos aprender que muitas das coisas que nós passamos, como Jó mencionou, do dia do seu nascimento, que não tivesse entrado no calendário, mas que não viesse ser riscado, nós vamos colocar peso sobre a situação que aquele homem estava vivendo, que era uma porção muito grande, onde ele estava sendo tocado em todas as áreas. Imagina como que não estava o psicológico e a esperança daquele homem, ou seja, estava zero. Mas só que Deus, como eu disse, ele permite determinadas situações e não tem como nós termos muitos argumentos para estar querendo aprender ou explicar a mente de Deus em relação a todas as situações que nós vivemos, porque nós podemos estar até mesmo falando incoerentemente daquilo que Deus pensa sobre as nossas vidas e o que Deus quer fazer sobre a nossa vida. Lá no Novo Testamento nós temos uma visão mais humanizada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele pisou aqui na terra, quando o Senhor Jesus, ele teve no meio do teu povo e no meio da dor do teu povo. Quando ali Lázaro ele morre, então Marta e Maria mandam o mensageiro até Jesus e diz para Jesus ir logo, porque Lázaro ele estava enfermo e estava enfermo para a morte. Então, naquele momento, estava um desespero sobre a vida daquele povo, e nós aprendemos que Lázaro era um amigo íntimo de Jesus. E naquele momento, lá em João 3, 32 e 33, fala assim, ó, tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava vivendo, lançou os seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar e também chorando os judeus, que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Pegando essa parte, quando Jesus viu que todos choravam e Jesus também chorou e se perturbou,
nós devemos entender que Deus, ele se preocupa com as nossas situações, com as nossas dificuldades do dia a dia. E Deus, ele também, ele dá o ombro para nós, mas ele também sofre com as nossas dificuldades. Então Deus, ele nos seus planos perfeitos, ele permite determinadas situações para que nós possamos a cada dia estar mais confiantes do nosso Senhor e Salvador e saber que no dia de amanhã há esperança, que no dia de amanhã Deus pode fazer grandes coisas. Então Jesus ali responde para Marta e Maria: essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Nós aprendemos que naquele momento aquele homem já tinha morrido, mas Deus ali traz a existência novamente e traz ele à vida, porque o Senhor Deus, ele é o autor da nossa vida. Através da nossa fé, nós podemos presenciar coisas maravilhosas e feitos maravilhosos de maravilhas e prodígios no meio do povo de Deus através da nossa fé. Nós sabemos e temos certeza que Deus pode trazer à existência aqueles que já morreram, que Deus tem poder para curar, que Deus tem poder adverso para cumprir todos os dons espirituais dele sobre a terra e através das nossas vidas. Então, nós aprendemos que naquele momento onde as pessoas estavam todas ali sofrendo, naquele momento Jesus, ele traz uma palavra: não, mas essa enfermidade não é para a morte. Ou seja, Deus, ele sabe até onde nós suportamos, ele sabe até onde que ele pode estar tirando, ele é o bom médico, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele é o bom médico que na mesa de cirurgia ele sabe até onde o bisturi pode ir, ele pode fazer uma operação de alta precisão e ali está garantindo o sucesso de toda a operação. Assim também o é também na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Deus, ele sabe até onde nós suportamos e até onde nós podemos ir, e ele conosco, e nós não arredando o pé da presença de Deus, nós seremos muito mais bem-aventurados do que se nós estivermos lamentando longe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é bom nós aprendermos a estar fixando que nós podemos passar situações adversas, mas nós não podemos afastar os pés dos caminhos do Senhor, mas ficar firmes, lembrando que no dia de amanhã sairá a virtude do nosso Senhor e Salvador, e que grande lição nós teremos e vamos provar da fidelidade do Senhor. Assim é na vida do cristão e de todo aquele que assume caminhar com o Senhor nessa peregrinação a caminho da terra prometida. O tópico 2, segundo o lamento de Jó: por que não nasci morto, descansando em paz? Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele nascer morto teria sido melhor ele existir naquelas condições. Então Jó, ele passa a lamentar em relação à sua vida. Ele começa a lamentar porque ele estava vivendo aquela situação e porque ele veio à vida. Então nós vamos aprender que a lógica de Jó, ela é pautada no sofrimento que ele estava vivendo. E isso não é incoerente, porque se nós estamos passando por dificuldades, nós devemos aprender que nós somos humanos e nós passamos por dificuldade, nós podemos nos abater. Mas uma coisa que nós estamos aprendendo nesse estudo é que mesmo diante dos abatimentos, diante das adversidades dessa vida, é necessário que você não venha arrastar os pés da presença do Senhor Jesus, mas que você venha perseverar, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam a Deus. Então, naquele momento, Jó estava querendo que Deus não tivesse concebido nem dado à luz a sua vida, o seu nascimento, né? Ao pé da cruz é o melhor lugar para que nós possamos o quê? Estar derramando as nossas adversidades. Então, naquele momento, Jó, ele entendia que a morte era uma forma de descansar em paz, mas nós sabemos que a paz, ela está em Jesus Cristo, e não existe outra paz a não ser o nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Subtópico 2, livre de tribulações. O dilema de Jó aumenta à medida que seu sofrimento ganha intensidade. Então nós aprendemos que quanto mais a adversidade ela vem chegando, mais ali o dilema de Jó ele começa também aumentando. Então ele começa a indagar, ele continua com o seu argumento da não existência. Por que que eu nasci? Por que que eu vim à luz? Era melhor que eu não tivesse vindo, porque grande está sendo o sofrimento. A dor de Jó era intensa, a dor de Jó fazia com que ele viesse estar com dor na alma, com dor nos sentimentos, e ainda não bastasse tudo isso, ainda a dor da carne. E o seu consolo era um pedaço de telha e se assentava em meio às cinzas, onde até os animais lambiam suas chagas. Então ele estava passando por situação diversa, de tristeza extrema. E nós vamos entender que quando ele fala sobre não ter nascido, Jó não está atribuindo a um aborto, mas Jó está atribuindo a ele não ter tido a existência de Deus, não ter projetado Jó, não dele ser tirado do ventre da sua mãe, mas sim não ter vindo à existência. Jó não atribui em questão ao raciocínio, é claro, para que os que morreram cessaram as angústias e as tribulações da vida presente, mas só que Jó não estava atribuindo nada em relação ao aborto, que isso fique bem claro na nossa mente, porque a palavra de Deus ela não é contraditória. Então, Deus ele é o autor e consumador da nossa vida. Enquanto é gerado ali no ventre da sua mãe, já é gerado também uma alma, já é gerado uma vida, e nós não temos o direito de estar bloqueando essa vida. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Lá em Filipenses 4:11 nos diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei que estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Palavras de Paulo, o apóstolo, onde Paulo nos mostra das adversidades. João também 16:33, Jesus fala: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tópico 3 que nós vamos estar abordando, o título Terceiro Lamento de Jó, por que continuo vivo? Vale a pena viver? Nessa terceira sessão, o capítulo 3 de Jó faz uma quarta pergunta: por que se dá luz ao miserável? Primeiramente, as perguntas de Jó estavam atribuídas em por que nasci, qual que é a causa do meu nascimento. E agora Jó, ele muda o seu argumento. Por que que se dá a luz ao miserável, a vida aos amargurados de ânimo? As outras perguntas estão, a palavra hebraica amel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentimento de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável, porque grande era a dor de Jó. Sem o favor de Deus, já novamente volta a indagar por que se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia por que Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Era uma dúvida que Jó tinha na sua mente. Jó tinha esse grande dilema na sua mente e também acomete conosco nos dias atuais. Quem de nós passando por dificuldades, por tribulações, quem de nós não passando por situações adversas, não passamos até mesmo ser enfraquecidos e até mesmo a fé começa a colocar em dúvida? Isso tudo
todos nós podemos passar, uns em proporção maiores, outros em proporções menores. Sabemos nós que conforme nós somos mais provados, conforme nós temos mais experiência com o Senhor Jesus, passamos a confiar mais. E quando chega o dia mau, nós estamos firmados no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós estamos revestidos de Cristo. Estamos revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas só que neste momento Jó estava tomando um golpe muito grande do acaso, porque outrora Jó tinha uma vida abastada em todas as áreas. Jó era um homem próspero em todas as áreas. Então Jó ele ainda não estava acostumado com aquela situação adversa. Talvez tem pessoas que estão acostumadas a passar por adversidades dessa vida, às vezes porque passou fome, porque passou tribulações, porque passou todas as dificuldades que podem ser acometidas e intituladas nessa vida, mas naquele momento Jó não tinha isso. Mas só que Deus sabia que poderia estar contando e colocando aquela carga sobre os ombros de Jó, mas Deus depois também ressarciu todas as coisas sobre a vida daquele homem de Deus. Então, no subtópico 3 ele faz assim, um caminho de sabedoria e maturidade. Qual que é o caminho de sabedoria e maturidade? Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta, e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Ou seja, conforme nós começamos a aprender e conhecer do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós aprendemos que nós podemos confiar no Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus é Ele que vem testificar ao nosso coração sobre a nossa caminhada cristã. Então, conforme nós vamos suportando as adversidades, nós vamos ganhando o que? A cada dia mais alicerce na presença de Deus. O que eu tenho de dizer nessa manhã, nesse estudo, que se você estiver passando por adversidade, Deus o sabe da sua adversidade. Se você estiver passando por luta, indagações internas no coração e tudo, saiba que o Espírito Santo de Deus está apto para estar acolhendo você, para estar amparando as suas lágrimas. Para quê? Para te dar sustento, força. Porque quando nós passamos a querer ouvir a voz de Deus, Deus ele fala conosco, ele nos traz paz e nos traz alegria. Mas quando o nosso desespero ele toma uma proporção totalmente inversa à bondade de Deus, nós passamos a estar sofrendo e podemos estar passando a estar entrando no campo da incredulidade, perdendo até mesmo a fé. Então é necessário que a cada dia nós venhamos ter o conhecimento da Sagrada Escritura, saber que Deus ele opera desta forma e que muitas das vezes Deus vai operar nos provando e permitindo situações adversas, mas sabendo que nós devemos saber que Deus ele é fiel. Saber que nós passamos por adversidades e tribulações, isso é certo, mas saber que nós estamos sozinhos, isso é incerto. Mas saber que nós temos um Deus que ampara conosco, que anda conosco, que é a nossa luz, que anda conosco, que sente as nossas dores como sentiu e chorou pela situação de Lázaro, isso deve ser o nosso conforto. Que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu e Ele também nos fará vencedores, porque nós cremos nas tuas mãos e no teu poder. Então a conclusão que nós chegamos nesta lição sobre o dilema de Jó, desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele, o patriarca não negou a Deus nem o amaldiçoou, ou seja, diante de não saber da onde que estava vindo toda aquela situação, se era uma maldição das mãos de Deus, se era uma aprovação, se era a opressão do adversário, Jó ele preferiu amaldiçoar a si mesmo, a situação que vivia, amaldiçoar o dia que nascera, mas não ousou amaldiçoar a Deus. Isso é uma lição que nós devemos aprender. Por mais que esteja difícil ou apertado, por mais que você passe por uma dificuldade, tende bom ânimo, tenha fé, não temas, porque Deus é contigo. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus venha te confortar e que essa palavra ela venha alcançar o coração daqueles que necessitam e que aqueles que não estão passando por adversidades, que nós venhamos aprender com essa palavra de hoje, porque sabemos que a palavra de Deus ela não volta vazia. Fica na paz do Senhor Jesus, que Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.